Começou a preparação do Flamengo para a partida contra o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo será o campeão carioca? O Flamengo tá nadando de braçadas. Vai ganhar com o pé nas costas. E favoritismo absoluto para ficar com o estadual é o Flamengo em lua de mel com Felipe Luiz. O técnico Felipe Luiz é elogiado pela imprensa esportiva. Felipe Luiz está muito em alta pelo Flamengo. Um trabalho sólido do Felipe Luiz. Desde a estreia foram 23 jogos, 16 vitórias, 6 empates, uma derrota apenas. E o Lohan está de saída do Flamengo. E 3 clubes da Série A estão tentando a contratação de Lohan: Fortaleza, Bragantino e Mirassol. Inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e vem junto com a gente assistir às últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Chega mais, nação, uma ótima terça-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, o Mengão, que começou a preparação para as semifinais do Campeonato Carioca contra o Vasco, aquele mesmo que levou a pancada do Flamengo. Vamos juntos analisar nesse momento informações sobre a evolução do Pedro, que pode estar voltando a qualquer momento no Flamengo, e também informações sobre a lesão do Cebolinha, a possível saída do jogador Lohan do Flamengo, e tem a informação, meu amigo, informações sobre o Vasco que está em decadência, exatamente. Tem informações sobre o Felipe Luiz que está sendo elogiado pela imprensa esportiva. Mas faz o seguinte, você que está aí tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, para levar seu filho na escola, chega aqui dando aquele like. Vamos bater juntos uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para sempre você receber as informações do Flamengo. Vai nos comentários rapidinho e coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Piauí, Alagoas, Tocantins, Amazonas. Você está no Acre? Coloca aí pra gente saber aonde tem torcedor do Mengão dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Semifinais do Carioca estão definidas e só tem um grande fora dessa disputa. Semifinais definidas com direito a clássico dos milhões. Após o término da Taça Guanabara, os confrontos para a próxima fase do Campeonato Carioca vão colocar Vasco e Flamengo frente a frente em uma das chaves. Nesta terça acontece uma reunião na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para definir os palcos e os horários das partidas. Entre os clubes envolvidos nas finais, o Vasco é o único a levantar questões para o confronto, não aceitando jogar os 2 jogos no Maracanã. O principal objetivo da diretoria é receber o jogo de ida no próximo sábado em São Januário, o que dificilmente será aceito pela Polícia Militar. Outra opção é tentar um acordo com o Botafogo para mandar a partida no Newton Santos. Como teve melhor campanha, o Flamengo decide em casa, com a vantagem de 2 resultados iguais. Nos bastidores, o Vasco vai tentar inscrever os 3 recém-chegados para as decisões: o argentino Benjamin Garré, o português Nuno Moreira e o angolano Lloyd Augusto. Tietê, que deixou o estádio com uma proteção do joelho, será reavaliado. E Paulinho está suspenso com o 3º cartão amarelo. Do outro lado, o Flamengo também tem baixas para o clássico. Cebolinha, que saiu com dores musculares contra o Maricá, será reavaliado. De La Cruz se recupera de um corte no pé. E Ayrton Lucas, de dores no joelho. Além deles, Alexandre, Michael e Juninho também estão lesionados. Flamengo, mais uma goleada, título da Taça Guanabara e favoritismo absoluto para ficar com o estadual. É o Flamengo em lua de mel com Felipe Luiz, assunto para o repórter Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo teve um ótimo fim de semana, 5-0 sobre o Maricá, conquista da 25ª Taça Guanabara. E quem chamou a atenção mais uma vez foi Felipe Luiz. Um ótimo jogo coletivo do Flamengo, funcionou muito bem, um golaço de Matheus Gonçalves. Felipe Luiz, que tem uma carreira aí brilhante nesse início como treinador profissional. São 23 jogos no comando do Flamengo, 16 vitórias, 6 empates, 1 derrota num Fla-Flu.
no ano passado do Campeonato Brasileiro e 3 conquistas, títulos, cada um avalia, porque são 2 títulos de fato, Copa do Brasil e também a Supercopa deste ano e a conquista, taça, título, como queiram, da Taça Guanabara neste fim de semana. Felipe Luiz disse como está bem acostumado ao Flamengo, entende o torcedor e como é prazeroso ver este Flamengo jogar. Eu estou muito feliz pelo jogo, pelo futebol apresentado. E principalmente pelo que os jogadores desfrutaram e se divertiram dentro do campo, né? Porque é um das coisas que eu peço muito, porque o futebol tem que ser jogado com prazer, com alegria e eles estão num momento de confiança muito grande, estão num momento de forma muito bom e se nota dentro do campo, né? Como eles se conectam, como estão essas relações cada vez melhor. Obviamente que temos muitas coisas que ajustar, mas ganhar não é fácil. Não penso em estar um passo à frente às outras equipes. Penso no nosso modelo, nos nossos pontos fortes, nos pontos que temos que melhorar. E como os jogadores entenderam, acreditam, compraram a ideia, né, do modelo e aplicam ele no campo, ele acaba acontecendo e com a qualidade que esses jogadores têm, eles acabam potencializando muito mais ainda a sua qualidade individual. Felipe Luiz está muito em alta pelo Flamengo, como eu disse, então 23 jogos, 16 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota, tem contrato até o fim do ano e mais desafios pela frente. O próximo, no sábado, Clássico dos Milhões, semifinais do Campeonato Carioca. O Flamengo leva vantagem porque, obviamente, chegou em primeiro lugar, então pode se classificar com 2 resultados iguais para a grande decisão do Campeonato Carioca. O Flamengo pretende aí melhorar alguns jogadores, recuperá-los fisicamente, como Alexandro, que ainda tem uma lesão grau 1, está se recuperando desse problema na coxa esquerda, mas Michael ainda é bem difícil a participação do meia atacante nessas semifinais de Campeonato Carioca. Obrigado, Pedro. Tá aí, então, o trabalho sólido do Felipe Luiz. Desde a estreia foram 23 jogos, 16 vitórias, 6 empates, uma derrota apenas contra o Fluminense. Contra o Fluminense foi a única derrota do Felipe Luiz no Campeonato Brasileiro do ano passado. Aproveitamento de 78%, excelente. Gols marcados 43, gols sofridos 12. Então, a gente está falando só do time principal e sem amistosos. E o Fluminense pode estar no caminho na final, né? Fluminense, a gente lembra, pega o Volta Redonda, o Flamengo pega o Vasco, o Fla-Flu pode ser na final, se os dois avançarem. Informação do Flamengo também, o clube informou que o Cebolinha teve passando por exames de imagem nesta segunda-feira e ele teve constatado uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele saiu com muita dor ali do jogo contra o Maricá neste sábado e já iniciou o trabalho de fisioterapia, mas deve estar fora para o restante do Campeonato Carioca. Só deve voltar, então, no Campeonato Brasileiro. A boa notícia que está rolando é que o Pedro, a recuperação do centroavante parece mais rápida do que se esperava, né? Então, ele já está liberado para fazer exercícios físicos e a tendência é que volte em maio a jogar futebol. Vamos aguardar. É uma excelente notícia para o torcedor rubro-negro. Bom, o Elton, e aí? O Flamengo é o bicho-papão deste Campeonato Carioca? Você acha que não tem para ninguém? 2 jogos contra o Vasco. Tem alguma chance, você acha, do Vasco dar a resposta? Eu acho muito difícil. Apesar de ser um grande clássico do Rio de Janeiro, o Flamengo tem feito um início de temporada muito bom. É uma sequência, inclusive, de uma reta final de temporada passada boa, né, com o Felipe Luiz, culminando, inclusive, no título da Copa do Brasil. Aí vão dizer que o Flamengo jogou um campeonato carioca, que tem times inferiores, né, que é obrigação para o tamanho do Flamengo passar por cima de todos os adversários. Bom, enfrentou Fluminense, empatou, né? Ganhou do Botafogo, ganhou do Vasco. Ganhou do Botafogo 2 vezes, porque enfrentou o Botafogo na Supercopa do Brasil. Então,
O Flamengo tem 4 confrontos de Série A de Campeonato Brasileiro contra os seus maiores rivais, são 4 clássicos e não perdeu. Então é um time hoje muito forte, muito consistente, né? E não à toa fez a melhor campanha. O Vasco, por pouco, Edu, conquista a 3ª posição e aí empurra para o Fluminense o clássico contra o Flamengo, né? Não conseguiu. Era um time que poderia até ter se classificado com um pouco mais de tranquilidade, porque talvez fosse o time que desse mais importância para o estadual, né? Porque o Vasco precisa organizar o time, precisa voltar a ser campeão, né? Precisa voltar a disputar decisões. Então, o Vasco poderia ter terminado, pelo menos, à frente do Volta Redonda, né? Ter evitado o Flamengo numa semifinal. Agora vai ter que encarar o melhor time do Rio de Janeiro, um dos melhores times do Brasil, um trabalho muito consistente do Felipe Luiz, o time jogando bem contra equipes mais fortes, se impondo contra equipes mais frágeis, né, como a gente viu contra o Maricá, passou com muita tranquilidade. O gol do Matheus Gonçalves é uma jogada coletiva espetacular, né, que culmina na finalização dele por cima do goleiro. É um Flamengo pronto, de novo, para buscar mais uma decisão. E aí, não é nenhuma loucura, né, falar que é favorito a esse jogo, Edu, mesmo sendo o Vasco do outro lado. Porque a gente não coloca na conta só a questão do clássico, tem que colocar a questão do trabalho. E o trabalho do Flamengo hoje é melhor que o trabalho do Vasco. O Vasco que venceu o Botafogo, né? Acabou, era um mata-mata prévio do Campeonato Carioca. Mas a vantagem do Fluminense foi no confronto direto. Empatados em todos os critérios, o Fluminense passou pelo confronto direto. E esse clima de revanche pode ajudar o Vasco nessa tentativa de chegar à final. Como você classifica o trabalho do Fábio Carille até o momento, Elton? Razoável. É um começo de trabalho, é um Vasco com muitas dificuldades para montagem de elenco. Sente que o mercado realmente está bem complicado para um time que financeiramente não vive tão bem. Teve 2-0 contra o Flamengo, né, mas teve o tropeço também contra o Fluminense. Não venceu o Volta Redonda. 2 times de séries A e B do Campeonato Brasileiro, né, no caso 3, contando Fluminense, Flamengo e Volta Redonda, mas conseguiu vencer o Botafogo. Não fazendo um grande jogo, mas venceu um clássico e vencer um time de Série A. Talvez seja aí ponto de partida para o Vasco mudar um pouco a chave, pensando na temporada. Eu sei que tem o Flamengo como favorito, mas é claro que do outro lado tem um adversário. E o Flamengo vai ter que jogar 2 vezes contra esse adversário, né? E no intervalo de uma semana, dando tempo para o Vasco até se preparar de um jogo para o outro, que pode ajudar demais o Carille a fazer com que esse time funcione melhor. O fato é, Edu, a 4ª força se repete na história do Fábio Carille, né? 2017 teve essa história no Corinthians. Hoje o Vasco, pela classificação, né, é a 4ª força na classificação. Se a gente for colocar que o Botafogo foi eliminado, mas é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão brasileiro, o Vasco fica atrás do Fluminense e do Flamengo, que conquistaram a Libertadores também recentemente. O Carille gosta disso, né? Vamos ver se ele tenta surpreender o Flamengo. É um time que ainda precisa de muitos ajustes, mas a gente não pode contar que o Flamengo está classificado. É favorito, mas não está classificado. Tem um adversário do outro lado, um adversário tradicional, um adversário que precisa provar que pode jogar muito mais nesse início de temporada. E essa lembrança da 4ª força tem outra coisa também, né? Os outros 3 times cariocas, os outros 3 gigantes vão disputar o Super Mundial. O Vasco é o único gigante do Rio que não vai. E olha só, nação, o Cicinho e o Benja rasgaram elogios ao Flamengo e cravaram que o Flamengo será o grande campeão carioca e esse ano de 2025 vai ser um ano que promete pro Flamengo. Dá só uma olhada no que eles falaram lá no programa deles. Muita bola, a nota oficial do Vasco, agora há pouco aí, o Vasco entrou em recuperação judicial. O Clube de Regatas Vasco da Gama, reiterando seus compromissos com a transparência e o respeito a toda a comunidade vascaína, informa que deu entrada no pedido de recuperação judicial da Vasco, SAF e do CRVG, né, do Vasco, na 4ª, nesta segunda-feira, 24 de fevereiro. Após concluir com êxito a etapa das mediações, é hora de a instituição avançar para a próxima fase. A recuperação judicial é fundamental nesse momento, uma vez que reforça o comprometimento com o presente e futuro do Vasco da Gama. Ô, Mauro Betting,
coisa vive o Vasco, né, cara? Não, desde 2008, com SAF, sem SAF, tá sempre lá no fundo do poço, cara. Da primeira queda, mas pelo menos é um instrumento legal, é um instrumento factível, processual, pragmático, para começar a arrumar a casa pela 200ª vez. Diria que entre um remédio ruim para um momento pavoroso, né, assim. É uma pena, porque é desde 2008. É desde a herança maldita de Eurico Miranda, que trouxe muita coisa e deixou muita coisa ruim para o Vasco. Não é só o Eurico, já não está mais entre nós. O Pedrinho, até pelo conhecimento de casa e de causa, está tentando arrumar, porque pegou também um bonde terrível da 777. E de muitos outros 171s e safados na colina. Ô, Emerson Sheik, o Flamengo será o campeão carioca ou o Flamengo será o campeão carioca? Bem, o futebol apresentado pelo Flamengo é impressionante, né? Pegando o cenário... Melhor do país. Pegando o cenário hoje, nacional hoje, acho que o Flamengo tá nadando de braçadas. Eu acredito que sim. Ganhou a Taça Guanabara e vai ser campeão carioca. Sem sombra de dúvida. É o melhor time do país hoje. O Flamengo é o melhor time do país hoje? Hoje é. Sem sombra de dúvida. Vai ganhar com o pé nas costas. Vai, mano. Feliz é o botafoguense que não vai passar vergonha de pegar um Flamengo numa final e ser eliminado ou ser destroçado como qualquer outro que possa chegar com o Flamengo. Mas é verdade. O torcedor que... Cara, é igual os Jogos Mortais. Você assistiu Jogos Mortais, é melhor morrer no começo do filme do que ir até o final e morrer na última cena. Sofreu demais. Exato. Cara, quem pegar o Flamengo vai levar fumo. Acabou, velho. Vamos resumir aqui o papo. E o time que dá pra jogar de igual pra igual era o Botafogo, porque o Vasco e o Fluminense... O Vasco fez um primeiro tempo muito ruim, mas o segundo tempo do Vasco foi muito bom. Foi. Segundo tempo do Vasco foi muito bom. Outro jogo mesmo, O Flamengo, tecnicamente... porque o Vasco, ele começa a jogar depois que tá 3-0. Mas o Vasco fez um segundo tempo muito interessante que acho que leva um pouquinho de esperança pro torcedor na sequência. E o Fábio tá ajustando. Um pouquinho de esperança? O segundo tempo do Vasco contra o Flamengo, sobretudo nos primeiros 20 minutos ali do segundo tempo, foi muito bacana, Benja. Mas o... É que o Flamengo, o time do Flamengo é muito qualificado. O Flamengo pode-se dizer que usa o Campeonato Carioca para treinar o time pro resto da temporada, porque assim, muito à frente. E se falando do Vasco, falamos do Vasco aqui antes, o Pedrinho, o Mauro falou Pedrinho, o Felipe tá lá também. Claro. Eles têm uma sintonia com o clube, com a instituição muito grande e tem o respeito dos torcedores e de quem trabalha lá. Esses caras têm capacidade de recuperar o Vasco. Só acreditarem mais neles. E médio de uma hora para outra, dinheiro, né? Esses caras são os caras que podem recuperar o Vasco. São vascaínos, são filhos. E estudaram, se prepararam, sobretudo o Pedrinho, né? O Pedrinho é de um nível, não que o Felipe não seja, mas o Pedrinho é outro nível, né? Como comentarista, jogador. A missão é árdua. Terrível, até porque não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. E as dívidas, né? Que você sabe. Não tem dinheiro e tem essa briga ainda com a 777 aí. Esse negócio vai longe. Mas, ô Sheik, hoje entre Flamengo e Vasco em campo, a única dúvida é de quanto vai ser. Só. O Flamengo ganha de pouco ou ganha de muito. A diferença no investimento é absurda, o momento do Flamengo é impressionante. As últimas temporadas brigando por título, fazendo investimentos altíssimos. Há 12 anos bem organizado. Exatamente. O Vasco passando por toda essa dificuldade aí, não só no início de 2025, mas nas últimas temporadas também. Mas eu gostei do segundo tempo do Vasco. Acho que o Fábio Carille pode fazer um trabalho no Vasco que recupere um pouco Pergunta pro Carille se vai acontecer isso. Ô Fábio, o que você está achando desse início de temporada e o que você espera desse grupo, desses atletas? Primeiramente, boa noite. Boa noite. Obrigado, só o Mano respondeu, né? Vocês lembram? Eu tô rindo, é quase como... Vocês lembram lá atrás, em 18, com a Aguirre, a treta que deu, boa tarde que ele não me deu, né? Primeiramente... Você guardou isso? Imagina, eu nem... Quase não guardo rancor. Primeiramente, queria fazer um pedido, se for permitido, antes de responder o Sheik. Primeiro, avisar que já estou atualizando meu LinkedIn. Presidente Pedrinho, eu tenho boleto para pagar. Por favor, não me mandem embora. Recuperação judicial, paga os boletos, depois paga a gente primeiro. Já até esqueci a pergunta, mas... O que você espera desse elenco, desses atletas, para a temporada 2025? Primeiramente, espero a volta de um grande craque como o David. Baita jogador de FIFA. Joga muito FIFA, joga muito Pro Evolution Soccer. E futebol?
Tô muito feliz com o que eu tô fazendo. 15 minutos de pura intensidade. Não mudou o resultado, não mudou. Isso aí são coisas do futebol. Mas eu tô tão empolgado com esse trabalho, porque o meu ataque é a defesa. E quanto mais a gente defende, mais a gente vence. Quanto mais a gente defende, mais a gente vence. Você entendeu minha lógica? E foram definidas as datas da semifinal do Campeonato Carioca. O Vini Casagrande também falou sobre a saída do jogador Lohan. Tem 3 clubes que estão interessados no jogador. Vamos analisar nesse momento. Flamengo e Vasco vão se enfrentar nos 2 próximos sábados pela semifinal do Campeonato Carioca, dia 1º de março, sabadão de Carnaval no Rio de Janeiro e dia 8 de março. E na outra chave, Volta Redonda e Fluminense vão jogar nos 2 próximos domingos. Dia 2 de março, domingão de Carnaval, e dia 9 de março. Até a gravação desse vídeo aqui, os horários não foram disponibilizados. Eu vou chutar, tá? Flamengo e Vasco. Eu acho que vai ser 18h30, o famoso 6h30 da noite. 9 horas tem desfile no Rio de Janeiro, tem transmissão do desfile também na empresa que transmite os jogos do Campeonato Carioca. Eu chutaria aí 6h30 da noite, o que pra mim, horário perfeito. E, gente, na boa, tem muito chato, sabia? Estão reclamando que o jogo vai ser sábado de Carnaval. Ah, mas como que vai ser sábado de Carnaval? E a segurança? Gente, a segurança do Rio de Janeiro, e eu falo isso. Embora eu trabalhe no Rio de Janeiro, o SBT fica no Rio de Janeiro, eu moro em Niterói, graças a Deus, Niterói é uma cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro, o problema de insegurança é de segunda a segunda, de 6 horas da manhã até meia-noite. Não tem horário mais. Então, se não botar sábado de Carnaval, botar que dia? Então, quarta-feira de cinza. Aí vão reclamar também. Como que vai ser? As pessoas reclamam de tudo. E eu já fui a jogo no Maracanã. Sábado de Carnaval é maneiro pra caramba. É mais uma atração na cidade do Rio de Janeiro. E sim, o Rio de Janeiro tem condições sim de fazer isso, porque já fez anteriormente. Tudo bem, agora é um Flamengo e um Vasco. Requer mais cuidado pela rivalidade, pelo confronto entre as torcidas, mas o confronto a gente sabe que não está mais acontecendo ao redor do Maracanã, eles marcam bem longe, infelizmente ainda tem ocorrido bastante. E o Vasco tenta jogar em São Januário, pelo menos são informações de colegas que acompanham o dia a dia do Vasco da Gama. E aí me vem o seguinte detalhe, na verdade, não, isso foi uma assistência de uma amiga minha chamada Camila, que sempre assiste aos vídeos aqui, parceiraça, futura médica do Flamengo, anotem aí, tá? Camila, ela botou o seguinte assim, gostaria de dizer que li sobre Vasco exercer mando de campo no Engenhão também, o famoso Newton Santos. Beleza, não pode em São Januário, eles vão tentar levar para o Newton Santos, o Engenhão. Aí lá, ela bota o seguinte, enche a pé do saco para jogar no Maracanã e quando podem vão tirar de lá. Segundo ponto, Coutinho encabeçando briga de grama sintético jogando no Newton Santos, que tem grama sintética. Isso faz total sentido. É muito contraditório. Eu, se eu fosse o Vasco da Gama, eu jogaria no Maracanã. Ah, beleza, quer, entre aspas, dificultar a vida do Flamengo? Vai para o Newton Santos, vai para São Januário. Tenta levar o jogo para São Januário. Beleza, Newton Santos vai ser estádio neutro para os dois, de verdade. Eu acho que vai encher da mesma forma que vai encher o Maracanã. A diferença vai ser a grama sintética, que nenhum dos dois times está adaptado a jogar nesse piso. Mudando de assunto, galera, segundo o jornal O Globo, a atual diretoria do Flamengo já bateu o martelo de que o estádio próprio rubro-negro não ficará pronto em 2029, prazo definido pela gestão Landim. Além disso, os dirigentes estimam que a obra custe mais de 3 bilhões de reais. Na antiga gestão, nós falamos sobre isso aqui, o valor projetado era de cerca de 1,9 bilhão, quase 2 bilhões, né, de reais. Sabendo disso, o Flamengo já trabalha para fazer modernizações no Maracanã para seguir mandando seus jogos enquanto o estádio próprio não fica pronto. Eu sempre achei uma loucura o estádio ficar pronto em 2029. Para mim isso foi usado como campanha eleitoral. A gestão do Landim, a chapa do Landim acabou não vencendo e agora a nova chapa vem com outro discurso que vai demorar mais. Por mim, que demore, desde que faça da maneira certa, sem prejudicar o futebol do Flamengo, sem prejudicar a montagem do elenco do Flamengo. E por falar em montagem, tem um jogador que não está nos planos do Flamengo para esse ano, é o Lohan, que estava muito próximo de ser vendido ao CSKA. O garoto chegou aí ao aeroporto e não embarcou, não foi vendido, frustrando, portanto, os planos do Flamengo em conseguir um valor em cima desse meio atacante de 18 anos, que é tratado como promessa desde os tempos de categoria de base. Agora no Flamengo,
Flamengo fora dos planos do Felipe Luiz, treinando no Sub-20, e 3 clubes da Série A estão tentando a contratação de Lohan. São eles: Fortaleza, Bragantino e Mirassol. Os colegas do Coluna Fla trouxeram Bahia, mas procurei Bahia e falaram que não procede, que na verdade o jogador foi apenas oferecido. Mas repito, isso é uma apuração minha, não necessariamente eu estou certo, os colegas do Coluna Fla estão errados ou vice-versa. É só uma apuração. As 3 diretorias, Fortaleza, Bragantino e Mirassol, eu procurei e as 3 confirmaram proposta sim para ter o jogador por empréstimo, não me deram mais detalhes. No Flamengo, eu questionei, vem cá, vocês querem se desfazer do jogador, vocês recebem proposta de empréstimo, e por que vocês ainda não aceitaram? Porque as 3 propostas têm opção de compra extremamente baixa, ou seja, para o Flamengo não vale a pena. Por exemplo, o Flamengo queria emprestar o Lohan para um clube de Portugal, nós falamos isso aqui. Esse clube de Portugal aceitou não ter opção de compra, que foi o Estoril. Não tinha opção de compra, ele poderia voar lá, que no fim do empréstimo o Estoril teria que negociar a compra junto ao Flamengo. Nesse caso, os 3 clubes botam uma opção de compra baixa. Não sei o valor, tá? Vou ser sincero. Vou dar um exemplo aqui, hipoteticamente falando. Opção de compra de 5 milhões de euros. Não vale a pena pro Flamengo. Aí não vale a pena. Aí é literalmente, entre aspas, desvalorizar demais esse jogador, que ele tem potencial de venda. O CSKA ia pagar 8 milhões de euros por 80%. Teoricamente, daria 10 milhões de euros por 100%. Isso teoricamente, né? Então, o Flamengo tem essas 3 propostas, os clubes estão conversando. Eu vou dar minha opinião em cima dessas informações que eu tenho. Se eu fosse o Flamengo, eu tentaria levar esse jogador para Fortaleza. É um clube que está ajeitadinho, tem o Davi Luiz, que conhece o jogador desde os tempos de Flamengo, estrutura, Libertadores, ou seja, tem potencial de aumentar ainda mais o nível desse jogador e, com isso, valorizá-lo. Eu iria para o Fortaleza. E tem outros exemplos de jogadores que foram do Flamengo, foram para lá no passado. Por exemplo, Yuri César, um jogador que se destacou lá. É um clube que tem esse potencial de valorizar cada vez mais o jogador. O Red Bull Bragantino não iria, embora seja um clube empresa, mas não é um clube que vai brigar nas cabeças, como foi em outros momentos. E o Mirassol, para mim, entra na Série A do Campeonato Brasileiro com o intuito de não ser rebaixado. Então, desses 3 aí, eu acho que Fortaleza é o melhor caminho para o Lohan. O que vocês acham? Em cima dessa informação, galera, vou trazer uma outra informação aqui. Vários jogadores do Flamengo estão sendo procurados por clubes grandes da Série A que estão oferecendo salários extremamente altos, tentando convencer os jogadores. Essa informação veio do Flamengo. E o Flamengo está tendo um trabalho extremamente difícil de, entre aspas, acalmar esses atletas e seus empresários. Isso vai ser um assunto que a gente vai falar bastante nos próximos dias, porque o Flamengo, embora seja um clube que tenha uma grande visibilidade, mas não é. Muita gente acha que é o clube que dá o maior salário no futebol brasileiro. Não é não, gente. Se a gente for olhar a folha salarial, aí tem vários outros clubes na frente do Flamengo. O Flamengo não paga salários tão altos como os demais clubes que estão na Série A, clubes grandes, tá? Vou falar um aqui, Cruzeiro, por exemplo, está oferecendo salário extremamente alto. O próprio Santos procurou o Matheus Gonçalves recentemente, oferecendo salário alto. Então, isso vai ser um assunto que a gente vai debater bastante aí nos próximos vídeos. Para finalizar, por falar em Santos, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ele deu uma entrevista e ele confirmou a nossa informação. Disse que o Thiago Maia ainda não foi contratado porque o Flamengo exigiu garantias bancárias para poder aceitar a operação, porque o Santos, além de dar um valor internacional, vai assumir o valor que o Internacional tende a pagar ao Flamengo, e o Flamengo, para aceitar essa operação, exige garantia bancária. Sabe qual é a garantia? A única garantia que o Flamengo vai aceitar? A Globo, direito de transmissão, pagamento de direito de transmissão. E aí, meu amigo, quando essa garantia, não tem jeito. O Flamengo vai receber, desde que seja o Santos devendo e aí tendo essa garantia. Então, o Flamengo só aceita assim. Porque se for para aceitar sem garantia bancária, que fique no Internacional, então. Vai mudar o quê? Só vai mudar, entre aspas, o time caloteiro, porque essa é a verdade. O Internacional está devendo um monte de gente. O Santos está devendo 11 milhões ao Cuiabá. O Cuiabá está desesperado. Contratando Neymar, contratando Rolésio, contratando todo mundo. O Flamengo não tem que ficar trocando
de clube que deve a ele. Não é isso. Quer fazer? Beleza. Dá a nossa garantia aí que a gente está pedindo. O Flamengo está certo sim, não pode aceitar qualquer coisa não. Nação, quero agradecer a todos vocês que estão sempre junto com a gente, ficam até o final do vídeo, que sempre deixa o like, que sempre comenta aqui embaixo. Muito obrigado a todos vocês. E tá aí as últimas informações do Mengão, hein? Flamengo então começa a preparação para a partida contra o Vasco, são partidas de ida e de volta. O Flamengo chega muito forte, chega como favorito. Felipe Luiz tá dando aula de tática, de técnica, e eu acho que o Flamengo passa para a final do Campeonato Carioca. Eu vou deixar meu palpite só amanhã, porque eu vou ver o que o Felipe Luiz vai preparar, eu vou ver qual vai ser a escalação que ele vai montar para essa partida contra o Vasco. Eu acho que vai ser uma partida bem diferente do que a gente viu, porque aquela partida o Vasco levou uma pancada. Eu acho que o Vasco vai levar uma pancada de novo, mas vamos ver, ele vai entrar mais, o Vasco vai entrar mais esperto, não vai entrar como naquela partida que a gente viu não, porque aquela foi feia pro Vasco, hein? Mas é isso daí, nação, muito obrigado por você estar aqui, não se esqueçam, deixa o seu like, ó, compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp, compartilhe aí com o seu amigo, compartilhe com o seu amigo vascaíno, com o Ante, fala pra ele, ó, o Mengão tá chegando, tá voando, tá uma máquina esse Mengão. Tamo junto, nação, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.